Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, que o nosso Redentor vive, né? E ele por fim vai se levantar nessa terra, com justiça, com o reino de equidade, né? No Salmo 101, Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios, né? Então eu falo assim, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero, sem cera, né? Sincero quer dizer sem cera. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E fala assim, só um minutinho. Aborreço ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Amém? Glórias a Deus, né? Louvado. Boa tarde, irmã Genira, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe a sua vida, cada um que entrar na live, né? Vamos compartilhar, vamos entrar em oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra, né? Como é gostoso estudar a palavra do Senhor. Cada dia a gente tem uma revelação nova, né? A gente vê algo novo na Bíblia e ela é alimento diário. Muito boa tarde, irmã Maria Nilza Colinha, a paz do Senhor. Vamos estar orando pelo Rogério, né? Por todos que entrarem na live, todos que precisam de um socorro nesta tarde. Jesus se declara como socorro bem presente na angústia e na tribulação, né? E vamos entrar em oração, já tem mais que um para entrar em concordância, né? Vamos trabalhar na obra do Senhor. Muitas pessoas trabalham de casa, né? E nós também trabalhamos de casa, orando, pregando a palavra, entrando em concordância, né? Fazendo a obra do Senhor para a glória dele. Cada dia é um dia menos para que Jesus volte, né? E Maranata, que Jesus volte logo, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da nossa paz. Seja exaltado, seja engrandecido, o Senhor que é o Deus da nossa salvação, nós te amamos, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, assim como o salmista Davi te adorava. Senhor, ó Deus, ele era um adorador, nós também, Senhor, ó Deus, nós queremos, Senhor, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará. Senhor, muito obrigada, nós queremos colocar a vida do Rogério no teu altar. O Senhor enviava uma palavra, o Senhor é Senhor do espaço, do tempo. Senhor, o Senhor é dono de cada vida. E nós te pedimos, visita o Rogério nessa tarde. Senhor, ó Deus, aplica o teu sangue precioso. Eu não sei se ele já teve um encontro pessoal contigo, mas que o Senhor tenha misericórdia dele. Ó Deus, que o Senhor ainda dê novas oportunidades, Senhor, de vida. Ajuda ele nessa situação difícil, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Senhor, não adianta ter dinheiro, cargo, posição. O mais importante que nós temos na nossa vida é o Senhor. E nós te pedimos por cada enfermo, Senhor. Cada um de nós precisa das tuas misericórdias. A tua palavra declara que o Senhor não vai deixar o que nós estamos passando nos consumir por causa das tuas misericórdias. A tua palavra também, o Senhor falou para a mulher Ciro Fenícia, que, Senhor, o pão da saúde é porção dos filhos e nós somos filhos. Nós te pedimos saúde, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Abençoa a nossa vida, Senhor, os nervos, os ossos, o sangue.
Senhor, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos enxergar, porque nós podemos falar, caminhar, fazer o nosso serviço. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos pés. Ó Deus, nós nos revestimos de toda a armadura espiritual, do capacete da salvação. Mantenha nossa mente cativamente de Jesus Cristo. Senhor, ó Deus, colocamos, Senhor, a couraça da justiça. Senhor, cobre com essa couraça, Senhor, nosso coração, os nossos pulmões. Senhor, guarda, Senhor, ó Deus, os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Senhor, nós empunhamos, colocamos o cinturão da verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, não o que nós estamos vivendo quando o povo foi picado por serpentes. O Senhor falou para Moisés fazer, Senhor, ó Deus, uma serpente, Senhor, ó Deus, de bronze numa cruz, e todo que olhava para ela, Senhor, era curado. E o Senhor Senhor, aquele que veio na cruz. Glauco, Cris, muito boa tarde, a paz do Senhor. O Senhor é aquele que veio na cruz tomar e carregar as nossas dores, e nós olhamos para a cruz do Calvário nesta tarde, Senhor, pela fé, na mesma cruz que nós somos salvos, nós somos curados, nós recebemos vida abundante pela tua vinda, Senhor. Nós recebemos, Senhor, ó Deus, saúde, Pai, porque nós somos filhos e porque nós estamos pedindo alguma coisa que Jesus veio fazer por nós. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade, que nós possamos provar a tua bondade em toda situação difícil e impossível nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, causas na justiça, abençoa, Senhor, ó Deus, as famílias, cuida das nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, cuida do genro, nora, neta, dos nossos filhos, aqueles que precisam de uma porta de emprego, nós profetizamos, Senhor, ó Deus, a abertura de portas, de novas conexões, de novos negócios, aqueles que querem abrir negócios, que o Senhor esteja dando a direção. Abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos, abençoa a nossa família, a saúde deles, aqueles que ainda não tiveram esse encontro pessoal contigo, proporciona esse encontro, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela nossa nação, salva esta nação, Senhor, salva aqueles, Senhor, que o Senhor enxerga o coração, que tenham um coração voltado, buscando o Senhor, mas estão em lugares errados. Senhor, ó Deus, se revela essas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, glorifica o teu nome. Abençoa o sul do país. Senhor, guarda, Senhor, aquelas vidas que estão lá. Muito obrigada pela nova oportunidade que o Senhor deu para aqueles que sobreviveram. Muitos ainda não conhecem o teu nome, não são salvos. Que o Senhor salve aquelas vidas, que o Senhor abençoe, Senhor, o sul, que essa chuva cesse. Senhor, ó Deus, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele te pediu, e o Senhor segurou a chuva por 3 anos e meio. Senhor, nós não queremos tanto tempo, mas que haja um tempo, Senhor, que eles se recuperem, e que haja, Senhor, um tempo para que eles realmente busquem mais ao Senhor. Continua ajudando, continua levantando pessoas para socorrer. Em nome de Jesus, cuida das crianças, livra do mal intencionado, livra, Senhor, do homem, do pedófilo, Pai, livra, Senhor, dos maus tratos às crianças. Em nome de Jesus, crianças que são jogadas no lixo, meu Deus, tem misericórdia, que elas sejam encontradas antes que elas fiquem doentes, meu Deus. Em nome de Jesus, tem compaixão, tem misericórdia dos idosos, aqueles que foram esquecidos no asilo, que estão abandonados, que o Senhor esteja socorrendo, buscando, Senhor, ó Deus, abraçando com o teu amor, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra sobre Zaqueu, né? Zaqueu era um cobrador de impostos, né? E eles eram odiados. Por quê? Porque eles, geralmente, eles colocavam, compravam dos romanos, né? E colocavam uma taxa maior, e muitos trabalhavam para os romanos, né?
Aí Zaqueu publicano, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, né? Onde Jesus estava tinha uma grande multidão. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que era esse chefe dos publicanos, né? E Zaqueu quer dizer puro e justo, né? E ele não fazia jus ao nome, né? Porque ele era um cobrador de impostos e era publicano, e publicano quer dizer cães públicos, né? Eles chamavam os cobradores de impostos de cães públicos, eles odiavam, né? Porque eles roubavam, né, do próprio povo para dar para os romanos. E ele procurava, mas Jesus ia passando, né? Então, Zaqueu não perdeu a oportunidade, porque ele queria ver, ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque ele sabia onde ele ia passar, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, o que acontece? Com certeza, Zaqueu tinha ouvido falar sobre Jesus, né? E no meio daquela multidão inteirinha, né, que ia passando com Jesus, ele precisava saber como é que ele ia saber. E ele era baixinho, né, e tinha um impedimento da multidão. Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é maior do que a do outro, né? Ontem começou a vazar minha torneira, né? E aí, o que acontece? Eu não conseguia fechar, que começava a vazar. Aí, o que aconteceu? Hoje cedo, né? Aí, fechei o registro. Aí, hoje cedo, fui lá comprar uma torneira. E eu vi uma vez que um senhor trocou uma torneira em casa, que ele passou veda rosca, né? Aquela fitinha branca eu tinha aí na gaveta. Aí montei a torneira ali, passei o veda rosca, ainda começou a vazar. Aí fui lá na frente, fechei o registro de novo, tirei de novo a torneira, coloquei mais veda rosca, enrosquei e agora eu já venho até orando. Ai, Jesus abençoa, que essa torneira não vaze mais, né? Aí cheguei e já não estava vazando. Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Porque nós precisamos agir, né? E assim fez, né? Fez Zaqueu, ele sabia o lugar que Jesus ia passar. Boa tarde, Glauco, eu falei boa tarde para você, para a Cris, né? Para a irmã Maria Nilza, a irmã Genir, todo mundo, né? E todos que entrarem na live, né? Então, às vezes a gente acha a nossa dificuldade é grande, às vezes a gente fala, eu não sei, né? Não posso, mas depois quando a gente tenta fazer alguma coisa e consegue, a gente fica feliz, né? Então, ele teve que aproveitar logo, pensar em alguma coisa logo, porque Jesus ia caminhando, né? Então, o que ele fez? Ele foi se movimentando, né? Jesus estava se movimentando, e aí o que vai acontecer, né? No final do capítulo 18, Jesus fala, né, para um jovem rico vender tudo e segui-lo, mas para Zaqueu não, porque Deus age conforme, ele sabe o coração de cada um, né? Então, aí o jovem rico foi embora triste, agora ele se encontrou com Zaqueu, e Zaqueu, aí o que ele fez? Ele subiu, né? Primeira coisa, ele procurava no meio de toda aquela multidão, todos eles usavam um manto, né, parecido, e até que Judas, né, ele beijou Jesus para mostrar quem era Jesus, né? Aí ele procurava e não conseguia, ele era baixinho, e aí, só que ele não se conformou com os impedimentos, né? Então, o sicômoro era uma árvore
que é uma árvore com espinhos, né? Mas ele falou assim, ó, a única coisa que ele estava vendo que podia subir, chamar atenção, imagina um cobrador de impostos, né, subindo numa árvore. E aí vocês já perceberam, quando você vai num lugar, e quando uma pessoa começa a olhar, por exemplo, para o céu, daqui a pouco passa um, já está olhando, né? Passa outro, todo mundo está olhando para aquele lugar, né? Então, aí o que acontece? E aí, o que acontece? O seu nome queria dizer puro e justo, né? E sicômoro quer dizer reabilitação. E como Jesus ensinava muito com as árvores, as situações, ele falava muito em parábola, com certeza Jesus sabia, porque ele é o criador da árvore, né? O que queria dizer aquela árvore? Aquela árvore quer dizer reabilitação, né? E o nome de Zaqueu, toda vez que fala Zaqueu, puro e justo, né? Os judeus, eles falavam tudo o nome, referente a alguma condição da pessoa. E Zaqueu não era puro nem justo por enquanto, né? Então, qual a posição dele? Ele era rico, porque ele cobrava os impostos, né? A curiosidade dele, eu tenho que ver quem é Jesus, eu preciso conhecer esse Jesus que eu ouvi falar, agora eu quero conhecer pessoalmente, né? A condição espiritual dele, ele era pecador, né? Como nós éramos um dia e tivemos um encontro, né, com Jesus. Então, o que ele fez? A gente vê várias pessoas na Bíblia que fazem alguma coisa que chama a atenção de Jesus, né? E Jesus olhou para cima, imagina que interessante, né? Jesus olhou para cima e viu Zaqueu, um cobrador de impostos, em cima de uma árvore, né? E ele chama Zaqueu pelo nome, né? Jesus, assim, na parte humana, ele não conheceria, ele não sabia, né, quem era Zaqueu, mas como Deus, ele sabia. Assim, Jesus te conhece pelo teu nome, né? Ele fala que ele já nos viu no ventre da nossa mãe, né? Ele já nos viu quando os nossos ossos eram formados, ele nos conhece, ele nos chama pelo nome, né? Maria Tavares, muito boa tarde, querida, bem-vinda, né? Então, o que acontece? Ele não chegaria até Jesus de uma forma natural. Aí o obstáculo não impediu, né? Zaqueu, o mais alto que ele encontrou foi uma árvore, né? E aí o que acontece? Era uma figueira com espinhos, mas aí, como ele queria tanto no coração ver Jesus, né? Saber quem era Jesus, e Jesus viu o coração dele, né? Que ele queria mesmo ver Jesus, que ele fez alguma coisa para chamar. Ele não tinha altura, né? Mas ele sabia, Jesus vai passar naquele lugar, ali tem uma árvore, eu vou correr, subir na árvore e eu vou chamar a atenção de Jesus, né? Então, o que acontece? Jesus olhou para cima e falou, desce depressa, né? Quando nós encontramos Jesus, a gente vê que logo a tempestade parou, a gente vê a ação de Jesus rápida, né? Então, o povo não acharia que Zaqueu seria digno de ser salvo, né? É um cobrador de imposto, rouba o nosso povo, dá o dinheiro para os romanos, né? E aí, nem que Jesus fosse à casa dele, né? Porque o povo sempre falava, ele é comilão, ele vai na casa de pecadores, mas quem é que precisa de médico, senão aqueles que são doentes? Quem é que precisa de salvação, senão aqueles que reconhecem que são pecadores, como nós éramos, né? Então ele falou, agora Jesus me viu, né? E de repente, aí com certeza todos olharam, né? Olharam, o que é que Jesus está olhando? Um homem em cima da árvore, né? Aí o que é? Jesus só levou para a tua casa, né? Jesus não olha quem você é, ele olha para quem você pode ser, né? Ele não olhou para o que nós éramos, ele olhou que nós seríamos salvos, que nós tínhamos um coração que mesmo no engano, na mentira, estávamos buscando ele, né? Então, agora Jesus age na sua vida e quer as pessoas concordem ou não, né? Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, nada impede, né?
E aí o Senhor enxergou um coração sedento no coração de Zaqueu, né? Aí pecado é que nem caroço de feijão, né? Às vezes a gente vê uma pessoa com um caroço de feijão no dente ou uma folha de couve, né? E a gente vê o do outro, e muitas vezes a gente não vê no nosso, e quem já não passou um mico, né? De estar com alguma coisa no dente e não enxergar, né? Aí, quando Jesus chega lá, ele fala assim, ó, estou dando a metade dos meus bens, né, aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso estava na lei, né? E Zaqueu agiu enquanto era tempo. A salvação, aí Jesus fala, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus veio buscar aquele que havia se perdido, e todos nós pelo pecado nos perdemos, né? Mas ele veio nos buscar. Então o que acontece? Nós estamos no tempo da graça, né? E aí que ele declarou que ele devolve 4 vezes mais, né? Quando Davi pecou, que ele devia estar na guerra, aí ele estava lá na janela do palácio, olhando a mulher tomando banho, não fechou a cortina, né? Aí o que aconteceu? Ele manda chamar a mulher, coabita com ela, e um abismo chama outro abismo, a mulher fica grávida, né? E era casada, e aí o que acontece? Davi manda chamar o marido dela da guerra, deu um monte de vinho para o homem e fala assim, vai lá na tua casa, faz tempo que você não fica com a tua mulher, porque daí o marido dela, Urias, coabitando com ela, aí ia falar, o filho é dele, né? Aí ele não foi, Urias era tão fiel que dormiu na porta do palácio, né? Falou, como que eu iria para a guerra se o povo está lá correndo risco? E aí, no fim, o que acontece? Deus manda o profeta lá contar uma parábola, né? Que um homem rico tinha muitas ovelhinhas e ele pegou a ovelhinha de um homem que só tinha uma, né? Aí ele pergunta o que esse homem é digno? Ele fala, é digno de morte. Mas o que aconteceu? O profeta fala, você não vai morrer. Mas Davi perdeu 4 filhos, né? Porque o pecado tem perdão, mas tem consequências, né? Então, o que acontece? Mas nós estamos na época da graça, né? É o favor de Deus, não pelas obras, porque nós não merecemos, mas Jesus veio e as portas ainda estão abertas e Jesus ama, né? Jesus nos ama, Jesus ama todos os pecadores, ele não ama o pecado, mas ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, né? Então, o que acontece? Jesus está chamando o povo à salvação, porque nós estamos vendo cada dia mais sinais, né, da volta do Senhor. Eles vão se intensificar. E o que Zaqueu fez? Alguma coisa que chamou a atenção do Senhor. E ele falou, não, hoje alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida. Eu quero, né? E Jesus entrou na casa dele e ele recebeu ele gostoso. Como é gostoso o dia que nós recebemos Jesus no nosso coração, né? Davi tinha 7 irmãos, mas foi ele que matou o gigante, né? Pedro estava no barco na tempestade, mas foi ele que saiu do barco e andou. Várias pessoas fizeram coisas que chamaram a atenção. Pessoas que chamam a atenção de Jesus com atitudes sobrenaturais recebem o sobrenatural, né? E o que a história de Zaqueu nos ensina, né, que todos os homens e mulheres, eles carecem, todos nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? E a palavra declara que haverá festa no céu por um pecador que se arrepende, né? Então, quais eram as atitudes de Zaqueu? Primeiro, humildade. Ele reconheceu a necessidade de transformação, né? Depois ele teve fé, abrindo o coração para a graça de Deus. Ele queria conhecer de qualquer jeito, porque ele tinha ouvido, né? E ele teve uma revelação que Jesus é Deus, que Jesus salva. E aí arrependimento, ele reconheceu os próprios erros.
Aí o que aconteceu? Ele buscou mudança, né? Ele viu, Jesus está andando, daqui a pouco eu não vou ver mais ele e eu vou perder essa oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Quantas pessoas ouviram falar de Jesus e perderam a oportunidade, não quiseram, né? Não quiseram a salvação e partiram sem Jesus. Então, enquanto existe vida, existe esperança, né? Generosidade, ele falou assim, ó, agora eu vou devolver, se eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou devolver 4 vezes mais, e transformação, uma nova vida em Cristo, né? É isso que Jesus veio trazer, é isso que Jesus quer na vida do ser humano, né? Porque o pecado deformou o ser humano, mas o novo nascimento nos conforma a cada dia a imagem e semelhança do Senhor, né? Então, querer não é poder, né? Agir é poder. Então, que nós possamos, todos aqueles que entrarem na live, que ainda não têm certeza de salvação, que possam estar mesmo se arrependendo, porque sem arrependimento, só remorso, não muda a vida de ninguém. É necessário haver arrependimento, né? Pedro negou Jesus diante de pessoas simples, mas ele se arrependeu amargamente, né? E Judas, ele só teve remorso, né? Ele só achou que não devia ter feito, mas com certeza, se ele tivesse pedido perdão para o Senhor, né? Se arrependido de coração, com certeza Jesus ia perdoá-lo, né? Então, enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto as portas estão abertas, né? Que aquele que ainda não teve esse encontro, não tem certeza para onde vai quando morrer, né? Que faça essa oração. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, me arrependo, eu reconheço que eu preciso de um Salvador e que o Senhor é o único que pode me salvar. Pelo sangue do Calvário, eu abro a porta do meu coração e te convido para entrar, para ser o meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero te conhecer não só de ouvir falar, mas a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. Se você fez essa oração, que o Senhor confirme no seu coração que o teu nome está sendo escrito no livro da vida, que o sangue de Jesus lava e purifica de todo pecado, não importa o pecado, o sangue de Jesus tem poder. Foi pago um alto preço para que nós que fôssemos comprados, que a salvação entre no teu coração e a confirmação do Espírito Santo, que você pertence ao Senhor agora, que o Senhor perdoe todos os teus pecados, escreva o teu nome no livro da vida e confirme no teu coração que a partir de hoje você passou de criação para filho, amém? Glória a Deus. Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, se Jesus não voltar, nós voltamos com a palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um.